A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz. Bem-vindos ao Cafezinho Espiritual, bem-vindos ao programa da Igreja Cristo Vive. Sou o apóstolo Miguel Ângelo e a minha saudação aos eleitos de Deus, as pedras que vivem, aqueles que em amor foram predestinados para uma tão grande salvação. Bem-vindos a este programa evangélico e cristão. Esse programa tem o suporte de uma igreja, de um povo que ama a Deus e ama ajudar as pessoas a tratarem e a cuidarem das coisas da vida. Vamos conversar um pouquinho sobre o foco espiritual. Você sabe que há pessoas que têm uma tremenda dificuldade de viverem consigo mesmas. O dia a dia parece sempre doentio. Parece que um problema atrai outro problema, uma crise atrai outra crise. Falando como a Bíblia, um abismo chama outro abismo. A Bíblia Sagrada fala de um personagem que foi para mim, depois de Jesus, o grande herói da Bíblia para o cristianismo, que foi o apóstolo São Paulo. Esse homem que tinha um background tremendo, ele era um cidadão romano, ele era um hebreu dos hebreus, treinado aos pés de Gamaliel, pertencia ao Sinédrio, um jurista, uma pessoa muito religiosa, mas com inúmeros conflitos e problemas dentro de si. Ele chegou um momento que teve até dificuldades de conviver consigo mesmo, com a sua carne. Mas ele resolveu os seus problemas, tanto que ele se tornou o grande pensador, o grande filósofo, o grande líder cristão, que a Bíblia mostra como o arquiteto da igreja, aquele que fundou, que trouxe os fundamentos da igreja de Jesus Cristo. Você sabe que Paulo sofria de agudos conflitos, de divisões interiores tremendas. E ele escreve à igreja de Roma e se expressa desta forma. Romanos 7:24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Você imagina quantos conflitos Paulo vivia para ter a ousadia, para ter a honestidade, a sinceridade de dizer: desventurado homem que sou, quem me livrará? Ele reconhecia que na mente dele, no coração dele, nas emoções dele, havia conflitos tremendos. Eu sei que muitas pessoas estão agora ouvindo e vendo esta programação, lutando consigo mesmas. Acordam de manhã já como se a noite tivesse sido um eterno pesadelo. A mente não sossega, o coração não tem paz. Veja o que disse o apóstolo São Paulo no versículo 19: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Raras vezes você vê uma pessoa que tem o coração tão sensível, tão aberto, tão honesto, tão sincero. Ele disse: olha, desventurado homem que sou,
quem é que me livrará desta carne, não é? Diz, não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero. Que dramática era a vida do apóstolo São Paulo. Que lutas ele tinha consigo mesmo. Ele diga uma coisa como psicólogo e psicanalista e como pastor, como ministro do Evangelho. A minha vida existe e o meu ministério existe exatamente com esta função do pastor, do eclesiástico, que tem a função de ajudar as pessoas a se sararem, curarem dessas lutas, destas guerras interiores, desses problemas de culpa, dessas dores existenciais que às vezes as pessoas tentam resolver tomando calmantes, e energizantes e ansiolíticos, porque alguma coisa está desarrumada dentro dela. Então, vamos pensar como Paulo disse, ao querer fazer o bem, versículo 21, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então Paulo teve a sensibilidade pelo Espírito de reconhecer que na sua carne, nos seus membros, na sua carne, não existia bem algum. E que a tendência dessa carne era para o mal, ainda que ele quisesse fazer o bem. Era uma prisão, era um emaranhado de sentimentos e de emoções, era uma luta interior. Mas Paulo não cedeu. Paulo não curvou a cabeça. Paulo não jogou a toalha. Paulo não se encostou nas cordas do ringue da vida dizendo, basta, não tentou suicídio, não se encharcou de calmantes, não se menosprezou, ele lutou contra essa carnalidade do ser humano, contra esses valores negativos da carne, ele lutou. E você sabe que no fim da vida dele, que foi uma vida heróica, uma vida de grandes realizações, mas também cheia de dores, ele passou por naufrágio, por apedrejamento, foi chicoteado, passou por traições, prisões, ele tinha 1001 motivos para não ser firme, para não acreditar em Deus. Ele teria na carne 1000 motivos para terminar a sua vida. Mas a obra do Espírito Santo, o poder de Deus na vida deste homem, a sua extrema e total dependência de Deus, fez com que ele depois, em 2 de Timóteo, no capítulo de número 4, versículo 7, ele tenha dito, quanto a mim, eu estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé e já agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ele disse, eu completei a carreira. Eu tenho ficado surpreendido com as estatísticas que chegam ao nosso conhecimento. Todos os meses, 1.500 ministros evangélicos abandonam os ministérios. Em cada 100 ministros que começam o ministério, apenas 10 se aposentam como ministro de confissão religiosa.
42% das pessoas que um dia frequentaram uma igreja protestante evangélica, hoje estão no mundão. Então, apóstolo, qual era o segredo da vida deste homem como Paulo, que enfrentou vicissitudes, lutas interiores, guerras existenciais? Desventurado homem que sou! Então ele reconhecia que vivia numa luta tremenda no seu dia a dia. Como é que ele disse: eu completei a carreira, eu guardei a minha fé, eu combati o bom combate? Como é que ele terminou a sua vida desta forma? Ele fez um curso de coach, ele foi inspirado por um guru, ele tinha um mapa astral e então sabia? Não, absolutamente. O segredo do apóstolo São Paulo, e digo com muito temor e tremor, porque já são 40 anos, o segredo da minha vida é uma vida centrada em Deus, não na personalidade, não na vida interior da carne, das emoções sempre divididas e desarmoniosas, mas uma vida centrada em Jesus Cristo. Eu sei que para muitos isso pode parecer utopia, porque você diz: não, mas eu estudei muito, eu me preparei muito para agora acreditar numa coisa tão simples como a Bíblia Sagrada. Deixe-me dizer-lhe, ledo engano. A Bíblia é Bíblia Sagrada, porque aqui não é um conjunto, não há um conjunto de regras. Aqui há um ensinamento para uma relação com o Senhor. E Gálatas 2:20 diz isso, olha só. Qual era o segredo do apóstolo Paulo? Qual é o segredo do apóstolo Miguel Ângelo, de milhões de pessoas que também vão completar as carreiras? Outros já completaram, combateram o bom combate, guardaram a sua fé, não se deixaram arrastar pelo mundo, não deram ouvidos a Satanás, não se conformaram com este mundo, não dependeram de um governo humano. O segredo está aqui. Gálatas 2:20 diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, o segredo de uma vida vitoriosa, que chegou à sua terceira idade, ou da melhor idade, e se você ler as epístolas de Paulo, você se surpreende. Você se surpreende com a carga espiritual e as vicissitudes que este homem enfrentou. Mas ele diz: não sou eu quem vive. Então, para se viver uma vida sem divisões, sem conflitos, com uma personalidade organizada, para se criar uma vida de um viver agradável, feliz, é preciso fazer como Paulo fez, como o apóstolo Miguel Ângelo fez, como milhões de pessoas que já passaram por esta terra fizeram. Colocar a vida nas mãos do Senhor. Quando você entrega a sua vida, não é que você tomou a iniciativa, é que isso já é a obra soberana de Jesus, que trabalha. A Bíblia diz: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Então o Espírito Santo trabalha na vida da pessoa, e há um momento em que ela confessa Jesus, entrega a sua vida, e há um rompimento com o mundo, com o pecado, com o poder da carne. Porque na realidade Paulo só pôde viver essa vida vitoriosa, e que terminou dizendo: eu combati o bom combate, guardei a fé, completei a minha carreira,
Porque ele não era mais ele a viver, era Cristo, era um submetimento, era uma rendição incondicional. Aliás, como Cristo ensinou. Então, cristianismo era a chave da vida para alguém, ou é a chave da vida para alguém ter um relacionamento bom consigo. Cristianismo não são mandamentos de homens. Cristianismo é uma relação perfeita com Jesus. Jesus disse, eu não vim para outra razão, eu vim para dar vida e vida em abundância. Quer dizer que se você segue o cristianismo, se você se rende ao Senhor Jesus Cristo, você tem paz em sua mente, você passa a ter a mente de Cristo governando a sua vida, e você tem a coragem de dizer como Paulo disse, não sou eu quem vive. Que declaração! Que confiança! Que submetimento! Que entrega Paulo teve a Deus, que ele diz à igreja dos Gálatas, olha, este homem que vocês estão vendo, não é ele que vive. Eu não sou Deus para mim, eu não sou semideus. Eu sou um vaso de barro. Eu sou tremendamente dependente de Deus. Eu não consigo viver a parte desta realidade espiritual. E o Espírito está falando isso na tua vida. Eu sei que você tem vivido de conflito em conflito. Porque muitas vezes você tem sido Deus para você. Paulo disse, não sou eu quem vive. Se ele dissesse, sou eu que vivo, então a vida dele não serviria para nada. Mas quando ele diz, não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim, aí não tem força da carne, nem força do diabo, absolutamente nada poderá invalidar ou desconstruir aquilo que Cristo constrói na vida da pessoa. Uma vida sólida, uma vida feliz, uma vida harmoniosa, uma vida de valores conscientes. O cristianismo é o único caminho que leva à eternidade. É a única forma de se harmonizar o homem consigo mesmo. Tomar as rédeas da vida na mão. Saber em quem tem crido. Essas são experiências tremendíssimas de vida. Que eu lhe encorajo nesta hora, meu amado, você que tem lutado com lutas interiores, às vezes você tem até vontade, desculpa a expressão acadêmica, de chutar o balde. Mas tudo isso, esse desarranjo do ser humano, é a falta de Deus. É a falta do conhecimento da palavra. É a falta de uma entrega, de uma rendição. Então entregue a sua vida a Jesus. Pastor, como é que eu faço para entregar? É com uma confissão. Se isto está vindo de uma força interior, se isto é o Espírito Santo que está trabalhando, então as consequências desta decisão vão ser fortíssimas na sua vida. Elas vão gerar um novo viver. Elas vão gerar uma nova atitude de vida. Não é isso que Paulo diz? Olhando firmemente para o autor e o consumador da vida. Vamos orar juntos? Vamos lá. Senhor Jesus, eu te adoro, eu te louvo, eu te engrandeço. Tu és o meu Rei, o meu Senhor, o meu Salvador. E nesta hora, Pai, eu me uno ao telespectador e ouvinte que
se dispõe agora, porque tu inclinaste o coração dele. Não foi o livre-arbítrio dele. Mas tu inclinaste este coração para ouvir, receber e confessar a respeito da salvação. Eu sei, Senhor, que tu estás reconciliando esta pessoa contigo e consigo mesmo. Por isso, nesta hora, em nome de Jesus, eu declaro que um grande milagre aconteceu na tua vida. As tuas emoções estão saradas. Cristo em você é a esperança da glória. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito bem. Hoje é quarta-feira e logo mais à noite vamos ter um grande encontro apostólico e profético. O apóstolo está tratando na igreja sobre a soberania de Deus, sobre o falso livre-arbítrio. Estou mostrando que a única forma de se viver o cristianismo saudável, firme, que tem retorno, que tem frutos, é quando você tem uma vida espiritual num crescimento na graça e no conhecimento. Isto é um crescimento diário. É até a morte. Então, eu sei que há tanta gente do outro lado que perdeu o elan pelas questões de Deus, virou as costas à fé, abandonou os preceitos bíblicos e por isso você tem sofrido a beça. E aqui estou eu, como um eclesiástico, como um pastor, lhe dizendo: venha para o nosso meio. Venha começar a viver os melhores dias da sua vida. Hoje à noite, 7:30 da noite, um grande encontro de fé. Vai ser uma noite de revelação. Aquelas profundezas do coração de Deus que mudam a forma de viver. Que fazem a pessoa ouvir dos seus amigos e famílias dizer: este não é mais aquele. Porque Deus faz uma mudança de glória em glória. Tudo isto vem pelo conhecimento da palavra. Então, logo à noite, aqui na Catedral Cristo Vive, nós chamamos aqui uma ilha de segurança espiritual, uma cidade de refúgio. Nosso encontro apostólico de louvor, de adoração, para aqueles que não se conformam com este mundo. Não se conformam com este mundo, não se curvam a Baal, mas querem viver uma vida poderosa, uma vida por cabeça, uma vida que não é mais cauda rastejante, mas uma vida vitoriosa. Então nós estamos num clima de expectativa, eu em particular, estou extremamente motivado, porque nós estamos defendendo as teses pró-reforma protestante, que são a doutrina sã. Sem a doutrina sã, não há vida espiritual. Eu vou lhe dizer mais, não há sequer salvação. Porque fora da doutrina da graça de Deus, são fábulas, são filosofias, não é segundo Cristo. A minha proposta é que você venha viver a verdade libertadora. Temos um telefone, 3017 90 90, o endereço da nossa catedral é Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá, rua paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teres da 28DP. Nesta catedral há vida. O Espírito Santo de Deus se move. Aqui você não terá nunca a armadilha da mercantilização da palavra. Nós não fazemos do povo de Deus comércio, nem a piedade é fonte de renda. Nós temos uma missão de educar, de treinar as pessoas, aperfeiçoá-las, para que elas tenham um bom serviço a Deus. Ligue para nós, nosso telefone 3017 90 90, você vai ganhar este livro, você é um dos nossos, é um presente que eu lhe dou em nome de Jesus. Olha, a minha gratidão ao povo da Igreja Cristo Vive,
por darem o seu suporte, os seus dízimos e ofertas, para que a igreja faça esta obra de pregar a Jesus Cristo ao mundo. Eu quero deixar nesse minuto final uma palavra de desafio. Se esta programação, este cuidado do Espírito através deste programa com a sua vida lhe traz benefícios, torne-se um investidor, um contribuinte, um cooperador, ligando para o 30 17 90 90, para que a igreja faça o que o Estado não pode fazer, o governo não pode fazer, nenhuma área da sociedade pode fazer, que é o trabalho da igreja. Pregar a grande comissão, pregar o reino, pregar libertação ao cativo, vista aos cegos, cura ao doente, e em vez de cinzas, de luto, a roupagem de louvor e de alegria. Há uma boa proposta para você que vai nos ajudar colaborando com esta programação. Estamos chegando ao final do programa. Eu agradeço pelo prestígio, agradeço a minha equipe de televisão, o povo da Igreja Cristo Vive, e eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus, a você que começou a ter dificuldade de visão, começou com um pequeno grau de glaucoma e hoje a sua pressão intraocular chega a 30, 35, ou seja, está estabelecido um glaucoma e do glaucoma irreversível à cegueira, eu declaro em nome de Jesus Cristo que você está sarado e se secou pela raiz todo o mal e toda a enfermidade. Eu volto amanhã. Apóstolo Miguel Ângelo, meu nome, minha amada esposa Bispo Roxana e de toda a nossa Igreja Cristo Vive. Graça e paz. Os teus olhos se abriram. Até amanhã. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.